Então, meus amigos, meu nome é Rodrigo, ministro do português, e vim conversar com você sobre o português na Fundação Guimarães Rosa, tá certo? Bom, essa Fundação Guimarães Rosa, meus amigos, tem um português um tanto quanto diferente da cobrança das outras bancas, né, como Fumarc, Fundep, Fundação Carlos Chagas. O português é sempre o mesmo, mas o que altera, meus amigos, é o seguinte, o que pode alterar para você? Tem banca que gosta de cobrar mais gramática. Dentro da gramática, tem banca que gosta de cobrar mais determinados assuntos. E hoje nós vamos especificar para você quais são os assuntos dessa Fundação Guimarães Rosa. Por quê? Você vai fechar essa prova da Guarda Municipal. Tá certo? Tranquilo? Olha só, quando eu penso em português para a Guarda Municipal, lembrando que é uma prova de nível médio. Mesmo assim, o que a gente imagina? Dessas 10 questões, a gente vai ter um meio a meio de texto e gramática, talvez um pouquinho mais para texto, um pouquinho mais para gramática. Vamos pensar no seguinte, as questões de interpretação de texto vão ter um nível de facilidade um pouco maior do que as questões de gramática. Mas que tipo de gramática que a Guimarães Rosa costuma trabalhar? É isso que nós vamos ver agora. Veja bem, quando a gente pensa nessa gramática, a gente pensa, por exemplo, em acentuação gráfica. A acentuação gráfica vai nos dar, e hoje, meu caro amigo, a ideia não é você sair daqui com todas as regras de português. Depois, se você quiser se aprofundar no português, virar um expert no português, você vai fazer um curso específico de português. Agora, mas o que você quer? Você quer fechar a prova da Guarda Municipal, não é isso? Então, quando a gente pensa em acentuação gráfica, nós vamos fazer esquematicamente essas regras de acentuação. Tá joia? Olha só. Então, por exemplo, o que a gente precisa lembrar na acentuação gráfica? Nós temos algumas regras. A primeira delas é a regra dos monossílabos. A regra do monossílabo significa o seguinte: acentuamos monossílabos terminados em A, E, O, seguido ou não de S, ok? Então a gente acentua monossílabo tônico terminado em A, E, O, terminado em A, E, O, seguido ou não de S, ok? Por exemplo, café, minto. Por exemplo, fé. Por exemplo, já. Por exemplo, nós. Monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguido ou não de S, acentuação gráfica obrigatória, garantida. Tá certo? Aí nós temos uma segunda regra, que é a regra de oxítonas. Para a regra de oxítonas, a gente tem o seguinte: acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Deixa eu anotar para você. Terminadas em A, E, O, em e ens. Ok? Tranquilo? Veja bem. Por exemplo, Paraná. Por exemplo, café, agora sim, a vez do café. Por exemplo, cipó. Por exemplo, também. Por exemplo, reféns. São todas oxítonas. O que é uma oxítona? A sílaba tônica, meu amigo, está aqui. Para você entender melhor essa história de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Veja a palavra Paraná. Se você dividir Paraná, o forte é o na, correto? Então ela é uma oxítona. Se forte fosse o ra, Paraná, ela seria paroxítona. Se fosse o pá, se fosse Paraná, ela seria
proparoxítona. Então, se a sílaba tônica está aqui, ela é oxítona. Se a sílaba tônica está aqui, ela é paroxítona. Se a sílaba tônica está aqui, ela é proparoxítona. Ok? Tranquilo? É só para você se lembrar. Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Certo? E como é que a Guimarães Rosa trabalha isso? Como que a Fundação Guimarães Rosa gosta de trazer questão de acentuação gráfica? São aquelas questões assim, marque a alternativa em que as palavras abaixo pertencem à mesma regra. Então, meu amigo, ele vai tentar fazer o que com você? Agrupar algumas palavras para você observar se essas palavras pertencem à mesma regra. E aí eu quero que você repare o seguinte, a primeira regra, a regra dos monossílabos, e a segunda regra, regra das oxítonas, é muito parecida. E isso é terrível, porque às vezes coloca para você o seguinte, olha, na letra A, por exemplo, aparece para você assim, já, até e nós. Aí, o candidato mais inocente olha para esse já, até e nós e pensa assim, ah, é a mesma regra, porque termina em A, E, O. Não. O já é monossílabo, o nós é monossílabo e o até é uma oxítona terminada em E. Tá certo? Então, mesma regra, da mesma regra, não é a mesma regra. E a palavra é bem pequena. Para quê? Para você ter a sensação visual de que pertence à mesma regra, mas não pertence, ok? Fique esperto, fique aqui com a gente, porque você vai fechar essa prova, ok? Então, o padrão de questões de acentuação gráfica da Guimarães Rosa é marque a alternativa em que as palavras não são acentuadas pela mesma regra. E ela te dá um time de palavras. E você vai verificar se elas pertencem à mesma regra. É por isso que nós estamos aqui falando das regras. Tranquilo, meu amigo? Bacana? Olha só, vamos para a terceira regra? A terceira regra vai exigir de você uma coisa que eu sei que você tem de sobra, se chama paciência. Paroxítonas. São as regras de paroxítonas. Meu amigo, acentuamos as paroxítonas terminadas em I e U, seguidas ou não de S. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S. Acentuamos as paroxítonas terminadas em L, N, R, X e PS. Cada ponto e vírgula que eu coloco é mais um caso. Acentuamos as paroxítonas terminadas em an, ião, seguido ou não de S. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ON, seguido ou não de S. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ou uns. Certinho? Tranquilo? Bacana? É muita coisa? Sim, é muita coisa. Mas o que a gente vai destacar? E a importância dessa aula é isso. Chegar para você, olha, nesse mundo de coisas que tem o português, o que cai? Como é que cai? Qual que é o perfil da Guimarães Rosa? Para isso estamos aqui. Olha, quando eu falo em paroxítona terminada em I e U, seguido ou não de S, deixa eu citar para você o seguinte. Terminada em I tem uma palavra que as pessoas não acentuam e eles aproveitam isso. É a palavra biquíni. Dificilmente você vê esse termo acentuado por aí. Então, se dificilmente ele é acentuado por aí, facilmente ele aparece em prova. Por quê? O candidato olha para esse termo e não reconhece o caso. Tá certo? Tranquilo? Aí eu tenho paroxítona terminada em U, seguido ou não de S. Francamente, não é um caso que é muito explorado, tá certo? É mais fácil aparecer esse termo do que esse termo, ok? Terminado em ditongo, você tem, por exemplo, polícia, e pode ser plural, polícias, porque é seguido ou não de S, é paroxítona terminada em ditongo, certo?
Terminado em L. Terminado em L, N, R, X e PS. Fácil. Paroxítona terminada em L. Terminada em N. Hífen. Agora, tome cuidado. Como é que esse hífen pode aparecer? Meu amigo, hífen tem acento. Mas, veja bem, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Paroxítona terminada em I e U seguido ou não de S, certo? Paroxítona terminada de tongo seguido ou não de S. Paroxítona terminada em L, N, R, X e PS. Terminada em AN e ão seguido ou não de S. Terminada em ON seguido ou não de S. Você já deve ter reparado o seguinte. Nessa situação, terminada em L, N, R, X e PS, não tem o seguido ou não de S. Ou seja, hífen, meu amigo, tem acento. Hífens não tem acento. Tá certo? Tá vendo por que que você vai passar? Porque a prova se faz um detalhe. Pólen tem acento, mas pólens não tem acento. Ok? Tá vendo? Sêmen tem acento, sêmens não. Ímen tem acento, ímens não. Funciona dessa forma. Terminado em N, quando vai para o plural, perde o acento. Ok? Bacana? Vamos mais. Terminada em R, repórter. Terminada em X, látex. É uma palavra problemática porque tem muita gente que fala o quê? Látex. Você já deve ter ouvido falar, talvez você fale látex, não tem problema. Na hora da prova, é látex. Paroxítona terminada em X. Tá certo? Látex, a pronúncia é essa. Até o dia da prova, látex para cá, látex para lá. Por quê? É uma palavra muito recorrente. Também temos a palavra, continuando aqui, deixa eu isolar o hífen aqui para você não misturar as coisas. Temos a palavra bíceps, que é uma paroxítona terminada em PS. Paroxítona terminada em PS. O problema do bíceps é que tem gente que acha, pela extensão da palavra, que bíceps é uma proparoxítona. Não. Por quê? Como a palavra é extensa, tem gente que imagina assim, ó. Bíceps. Não existe, meu amigo, uma sílaba formada apenas de consoantes. Que sílaba é essa? Ps. Não existe isso não. A divisão é bíceps. Tranquilo? Bacana? Então ela é paroxítona terminada em PS. Tá certo? Olha só. Temos paroxítona terminada em AN. Por exemplo, imã. E aí talvez você me pergunte, então essa palavra tem dois acentos, Rodrigo? Não, de maneira nenhuma. Essa palavra tem um acento só, que é o acento grave, minto, acento agudo. E o tio? O tio é uma marca de nasalidade. Então, meu caro amigo, eu estava até com o acento grave na cabeça, exatamente porque é comum, é natural perguntarem para a gente assim, qual das alternativas abaixo não representa um acento? Aí eles colocam para a gente assim, ó, letra A, acento grave, letra B, acento agudo, letra C, acento circunflexo. E aí eu te digo, esses três são os três únicos acentos. Vão tentar fazer você confundir com a letra D, talvez sendo crase. E aí eu te digo, não existe um acento chamado crase. O acento da crase é o acento grave. Às vezes aparece para você assim, acento tio. E aí eu te digo, o tio não é acento. O tio é marca de nasalidade. Então, é muito natural
pelo fato da gente usar pouco acento grave, que é o acento que representa o fenômeno da crase, a gente marca o grave às vezes. Quando na verdade você deveria marcar a crase ou o tio. Eles não são acentos, ok? Os demais todos são acentos gráficos. Tranquilo? Tá bacana assim? Olha só, vamos continuar então nas nossas palavras terminadas em an e ão. Por exemplo, órfão é paroxítona terminada em ão. Terminada em ON, próton, elétron, cátion, ânion. Lá na química tem vários, não é verdade? Não tem vários? Então, veja bem, temos paroxítona terminada em álbum, ou álbuns, fórum ou fóruns, é por aí, tá certo? Tranquilo? E aí, vamos passar para o próximo caso.